Gente querida do Terror Nadna, sou o Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Bom, o assunto de hoje é um tanto que delicado, que parece impossível, muitas vezes parece raro, mas que acontece bem mais do que a gente imagina. Ou seja, certas heranças malditas, se é que dá para usar esse termo, ou certas incumbências que chegam como legado, sem a nossa autorização, sem o nosso conhecimento, mas também que muitas vezes se torna impossível negar, porque faz parte da tradição da família. É complicado. É complicado como tudo na vida. Então, se você nunca pensou a respeito, assista esse vídeo, assista até o final e tire suas conclusões. Parafraseando o senhor Romário, gente querida do Terror Nadna, sou Adroaldo e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então, e hoje vamos conversar sobre o quê? É o relato de uma experiência vivida por mim, que eu espero que seja útil para você, que me dará a honra de escutá-lo caso o canal resolva publicá-la. Repetindo, meu nome é Adroaldo, o apelido Doga. Eu sei que todo apelido tem um motivo. O meu também tem, mas eu não sei qual foi. Mas na minha família, que não é das maiores, se quiser perguntar por mim, o nome é Doga. E com relação à minha pequena família, deixa eu retroceder um pouco no tempo e contar como ela se formou. A minha mãe é uma carioca da gema, como o povo no Rio de Janeiro gosta de falar, aquela que tem um estado de espírito do carioca. A minha mãe, na sua juventude, lá no final da década de 1970, era uma moradora de Copacabana, mas que gostava de frequentar a praia de Ipanema. A Ipanema romântica, da Farm de Amoedo, da Rua Montenegro, que depois se transformou na Rua Vinícius de Moraes. A Ipanema, da garota de Ipanema, que inspirava as jovens na época, entre elas a minha mãe. A minha mãe era uma rata de praia, linda, com um corpo escultural, que, na verdade, faz parte, do ser carioca, principalmente no universo feminino, que naquela época existia uma competição maior, porque os homens não eram assim tão vaidosos como são hoje. Mas a gente até falava, eles falavam que a grande diferença da mulher carioca e da mulher paulista é que a paulista, devido ao clima, ela pode sair à noite, ela pode se produzir, ela que já é muito bonita, tem toda uma roupa, toda uma indumentária, toda uma maquiagem, para se tornar ainda mais linda. Já a carioca não. Ela vai para a praia e o produto estará à vista. Então a minha mãe era uma jovem de 19 anos, que, segundo dizem, dava o que falar. E ela gostava da vida, ela gostava de praia, ela gostava de festa, ela arrasava corações. Ela tinha um namoro aqui, um namorico lá, mas nunca foi de firmar com ninguém, ela queria viver. O meu pai foi um equatoriano desavisado que veio conhecer o Rio de Janeiro. E ao chegar lá, quis o destino que ele conhecesse aquele monumento. Segundo dizem, foi paixão à primeira vista. Com relação ao meu pai, não se tinha muito o que dizer. Mas com relação à minha mãe, ficou todo mundo impressionado. Porque ela era acostumada a ser rodeada de gente, de homens e até mulheres, botando tapete vermelho para ela.
Mas nunca ninguém tinha visto ela com os olhinhos brilhando, como aconteceu quando ela conheceu meu pai. Ele ficou 20 dias na cidade. Dizem que foi uma relação 24 horas por dia. Só que tinha um complicador. Meu pai era noivo, casamento marcado. E, segundo consta, era um casamento assim meio arranjado, duas famílias fortes lá no Equador. E o seu pai e o pai da prometida não gostaram nada da sua atitude, pois ele foi para o Equador, terminou o noivado, buscou minha mãe, apresentou para a família toda. Minha mãe foi maltratada de todas as formas. Seu pai chamou e disse: se você quiser ficar com essa aí, fique, mas você estará nos desonrando, você estará destruindo uma palavra empenhada pelo seu pai. Enfim, aquela coisa toda que na década de 1970 existia em todos os recantos do mundo. Meu pai decidiu que ele queria a minha mãe. Veio sim para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, porque foi deserdado e nunca mais teve contato com a sua família. Bom, eu não conheci meus avós paternos. Eu não sei se eu tenho tios, eu não sei nada. Mas a vinda dele, todo mundo dizia: ah, isso aí quando o fogo acabar, acabou o amor. Coitado do equatoriano. Essa mulher não vai ficar com ele. Ele está iludido. Olha, o casal surpreendeu. Meu pai era um cara que tinha boa educação, um cara que estudou muito, falava o espanhol, falava o português, aprendeu bem mais, falava o inglês fluente, não teve problemas para se adequar à vida no Rio de Janeiro. Eles alugaram um apartamentinho na Tijuca, quer dizer, longe do glamour da Zona Sul, um bom bairro, mas que na época estava todo destruído, estava construindo um metrô, tinha a praça lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, Conde Bonfim, que era a principal do bairro, mas era um canteiro de obras, então os apartamentos ali eram baratos, e eles alugaram, foram viver lá, trabalhando. Meu pai conseguiu o registro de estrangeiro residente, eles foram progredindo. E antes que o metrô ficasse pronto, valorizando a região, eles compraram aquele apartamentinho, que foi o apartamentinho que eu cresci na Tijuca, um bairro que eu adoro, principalmente por estar perto do Maracanã, onde desde pequeno eu aprendi a estar praticamente todos os jogos que o meu Fluminense jogasse. A minha mãe não era a única filha. Ela tinha uma irmã que era totalmente diferente dela, não na beleza física, também era uma mulher lindíssima, segundo consta, mas não era de baladas, não era de praia, gostava de estudar, era mais na dela. Ela tinha suas ambições, seus sonhos, mas era o côncavo e o convexo. As duas até que se encaixavam, se davam muito bem, eram muito amigas. Mas se alguém quisesse saber o que a minha mãe Cristina gostava, era só descobrir o que a minha tia Regina odiava. Era impressionante. Agora, eu não sei se existe coincidência, mas o destino das duas foi louco, parecido, mas dentro das suas diferenças. A minha mãe conheceu um equatoriano maluco que por amor veio morar no Brasil. E a minha tia conheceu um cigano, vai saber como, ninguém fala na história. E a minha tia se apaixonou por aquele cigano, segundo dizem, ele também se apaixonou por ela. Ele teve problemas dentro da tribo que ele vivia, da comunidade que ele vivia, por querer levar uma moça de fora para o convívio com sua gente. Ela não foi aceita. Que parece que dentro da sua sociedade ele era um homem muito importante. E devido a essa importância,
Ele não poderia fazer o que estava querendo fazer. E, por parte da minha tia Regina, poxa, coitada, a família não aceitava o cigano de jeito nenhum. Resultado, a minha tia saiu de casa, deixou trabalho, deixou faculdade, deixou tudo e sumiu no mundo com o tal cigano. Porque ele também abandonou a sua gente por amor. Eles foram levar a sua vida. Alheio a todas essas histórias, em 1983 surgiu um novo membro da família, que foi Joe. Nossa, minha vida foi muito legal com os meus pais. Sabe, aquela paixão que era para durar assim, meia dúzia de dias, aquela coisa de amor de praia não sobe serra, aquela loucura condenada ao fracasso, se tornou uma coisa nojenta, gosmenta, pegajosa de tanto amor, de tanto carinho. Meu Deus, aquele equatoriano tratava minha mãe como uma princesa. E a minha mãe idolatrava aquele homem. Eu olhava para os dois e eu pensava, um dia eu quero viver um amor igual. Mas às vezes eu tinha até raiva, porque eu era filho único, mas eles não tinham muito tempo para mim, não. Porque ou estavam trabalhando ou estavam se lambendo. Não que eu fosse assim deixado de lado, não, mas é coisa assim, aquela revolta de criança, e depois de aborrecente eu tinha ciúmes da relação dos dois, e de alguma forma eu queria fazer parte. Coisa de débil mental. Mas nessa convivência, o tempo passou, eu cresci, eu estava tocando a minha vida, eu já estava lá com meus 20 anos, quando surgiu uma correspondência para mim, vinda do interior do sul do Brasil, quase na fronteira com a Argentina. Eu estranhei, eu digo, eu não conheço ninguém por essas bandas. Ué, que raio é isso? E pelo que eu vi no envelope, a impressão que dava que era uma intimação, era uma coisa assim, da justiça. Eu abri aquilo e realmente eu não estava intimado, mas eu estava convocado a comparecer no fórum da cidade tal, no dia tal. E ali também veio um cartão de um escritório de advocacia. Pois é. O que seria aquilo? Um trote, um golpe? Eu também não ia me atirar assim. E eu liguei para o tal escritório. Realmente olhei na lista telefônica, que era o Google da época. O escritório existia. Liguei para alguns endereços na cidade, alguns telefones da cidade, diziam que eram os maiores escritórios da região, muito respeitado. Aí também perguntei sobre o nome do advogado. Disse, não, ele é conhecidíssimo. Mas aquela coisa assim. Eu digo, pai, mãe, deve ser coisa séria. Mas é quando eu liguei para o escritório, que esse advogado me atendeu, eu me identifiquei, muito bom falar com o senhor. Nós estávamos preocupados se a nossa correspondência tinha chego ou não, porque senão nós teríamos que viajar ao Rio de Janeiro, mas já que o senhor está ciente, então nós contamos com a sua presença aqui. Aí eu perguntei sobre o que se tratava, ele disse, pessoalmente nós vamos conversar. E aí eu comentei com ele que eu também não tinha muito dinheiro, que eu não tinha como é que eu ia fazer. Ele, pasmem, mandou dinheiro para que eu fosse até lá e disse que eu ficasse tranquilo, que eu teria local para me hospedar. Ele conversou com meu pai perguntou do que se tratava, ele disse que era confidencial, era entre o escritório e eu, sabe, aquela coisa meio estranha. Mas, imagina eu, no auge da curiosidade da juventude, não deixaria passar, ainda mais que o cara mandou dinheiro. E quando eu vi o dinheiro na minha conta, que veio por uma ordem de pagamento, porra, dava para eu ir de carro, com o meu carro, tranquilo. Ele mandou uma grana boa. Eu digo, mas que raio é isso?
Mas eu resolvi encarar e peguei a estrada. Eu estava muito feliz porque ia conhecer o Brasil, porque eu não viajava muito assim. Conheci alguns pontos, sabe aqueles pontos que a gente vai mais, Foz do Iguaçu, sabe? Eu ia muito ali na região dos lagos. Sempre sonhei em morar na região dos lagos, ali, Cabo Frio, Saquarema. E comecei a perceber que o meu sonho estava chegando cada dia mais próximo, porque os meus pais, eles mudaram para morar em Araruama, ali na região mesmo. Porque eles queriam descansar, porque meu pai já tinha montado um patrimônio, deixaram o apartamento na Tijuca para mim, então na época eu estava morando sozinho. Estava tudo correndo bem, mas eu poderia ir viajar. Aí eu pedi licença do trabalho, eu tinha férias vencidas. E toquei. Foi uma viagem muito legal. Principalmente que eu estava com dinheiro, eu pude proporcionar uma viagem boa para Mônica. Menina que eu namorava há mais de 3 anos, que eu tinha certeza que seria minha esposa, mas a certeza não se confirmou. Quebrei a cara na sequência, mas acontece. Mas eu teria uma lua de mel com Mônica. E fomos. Saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo. Saí com tempo, sem pressa. De São Paulo, desci Curitiba, mas, sabe, fui por Santos, desci a Rio Santos, que era uma coisa que eu queria conhecer, lindíssimo, puta, Santos, Guarujá. Aí segui por ali, aquela região de Iguape, Peruíbe. Aí na sequência, capital do Paraná, claro que não fui direto, dormi no caminho, eu estava assim, o turista, com dinheiro, tranquilo. Curitiba, fiquei encantado com a cidade. E aí, segui a minha viagem, sempre pela BR-116. Aí eu lembro que quando eu saí de Santa Catarina, logo em seguida tinha uma cidade, Vacaria, aí eu entrei à direita, aí lá para Passo Fundo, aí eu já estava indo sentido Argentina, estava indo. Eu planejava chegar, tipo, 1 ou 2 dias antes da tal da, nem sei como é que chama, audiência. Audiência. Aí eu segui. Mas só quando eu cheguei naquela região lá de Vacaria, que era o alto da serra, aí eu comecei a entender o que era o inverno no sul do Brasil. Porque quando eu saí do Rio de Janeiro, no mês de junho, estava um calor danado, eu levei uns moletons pro frio. Olha, a sorte que lá em Vacaria, quando eu cheguei com aquele frio todo, me avisaram que eu não ia aguentar. Eu comprei pra Mônica e pra mim aqueles ponchos, aquelas coisas, né? Tudo. Eu comprei umas meias de lã, comprei, sabe? Fez frio. Fez frio e começou a chover. Chover muito. Mas tudo dentro, assim, digamos, do esperado. Mas o diferente começou a acontecer. Quando eu parei num posto, eu vi um homem, um grande, um homem forte. E eu percebia que ele olhava para mim assim, mas eu, como eu estava com Mônica do lado, Mônica pra feia não servia, eu pensei, puta merda, esse cara aí, será que ele vai dar uma de engraçadinho pra cima de Mônica? E ele encarando, eu digo, quer saber de uma coisa? Carioca não vai vir pro Rio Grande do Sul para pastar atestado de chifrudo. Eu levantei e digo, o senhor está olhando o quê? Ele não falou absolutamente nada. Virou as costas e saiu. Aí a Mônica, que não tinha entendido a minha reação, perguntou, mas o que houve? Por que tu levantou? Eu digo, não, deixa pra lá. É bobagem. É um frouxo aí que acha que pode mexer com a mulher dos outros. Mas como assim? Tu tem mulher aqui? Eu digo, pode ter certeza que tem, e vou cuidar muito dessa coelhinha aqui. Mas ela também não levou muito a sério, porque eu sempre tive fama assim de brigão, e não era bobo na porrada, não. Pra fraco não servia, aquele cara era grande, ia me dar trabalho, mas eu ia mostrar pra ele que a gente tem que respeitar a mulher dos outros. E sempre foi muito ciumento.
Passou. Entrei no carro e segui. Mas quando eu vou saindo do posto, eu vi aquele homem encostado num carro preto. Sabe aquele tipo de caminhonete, aquelas Ford F1000 antigas? Ele estava encostado. Uma F1000 preta, bonita. Eu passei encarando e ele me encarando e eu fui. Tô na estrada, olha o retrovisor. Eu digo, ai. A Mônica, o que foi? Eu digo, nada. E chovia que Deus mandava. Aí eu pensei, será que eu vou me incomodar? Eu digo, não, isso é coincidência. O cara tá vindo dos mesmos lados, eu vou tocar. Mas eu tirei a dúvida. Eu parei no acostamento e peguei o meu companheirinho. E ele passou reto. Ela parou por quê aí? Eu digo, não, a chuva tá meio forte, vamos dar uma esperadinha. E ele foi embora. Aí quando ele foi embora, eu dei uma risada e digo, a gente pensa cada bobagem, vamos seguir. E fui seguindo. Quando de repente, olho no retrovisor, lá tá a caminhonete. Eu digo, puta que pariu! Será que esse retardado vai querer estragar a minha viagem, meu Deus do céu? A Mônica começou a falar, mas o que está acontecendo? Eu disse, olha para lá, ó. Ela olhava assim, o que tem? Tá chovendo? Eu disse, mas tem um carro seguindo a gente. Deixa de bobagem, tu vê muito filme. Não deu atenção. E eu segui. Aí já começou a cair a tarde, eu estava pensando assim, puxa merda, eu vou ter que chegar rápido. Aí eu já estava perto da cidade. Aí não pensei nem, sabe, em parar para pernoitar, tinha outras cidadezinhas ali perto. Digo, não, eu vou tocar direto. Mas primeiro eu vou tentar me livrar desse cara. Aí eu acelerei. Quando eu acelerei, a Mônica já estava dormindo, tadinha, cansada. E eu não quis. Quando eu acelerei, ele acelerou. Mas, cara, aquela caminhonete dele andava muito. E parou na minha frente assim. Passou. E começou a andar 10 por hora. Sabe como é que é? Aí eu tentava ir para a esquerda, ele vinha para a esquerda. Eu tentava ir para a direita, ele vinha para a direita. E não me deixava passar. Eu pensei em buzinar, dar tiro. Mas eu vou assustar a Mônica. Eu não, vou tentar algo mais inteligente. Aí eu fui. Aí tinha um posto de gasolina. Ele não deixava ultrapassar, mas tinha um posto de gasolina. Pequeno. Ali que tinha um prédiozinho, uma lanchonete, coisa. Quando passamos por aquele posto, eu freiei e entrei no posto. Entrei no posto e só fiquei cuidando. Ele parou e deu meia volta. Eu digo, esse cara quer confusão. Aí eu fui, parei no posto, não falei nada com o Mônica. Aí o que foi? Eu digo, vou dar uma olhada nos pneus. Fui lá dentro. E tinha uma menina trabalhando lá, muito atenciosa. Pois não, filha, eu posso fazer uma ligação? Aqui a gente não permite ligação, o teu patrão tá aí. Ela tentou desconversar, veio um cara de lá. Pois não, o que eu posso servir? Eu digo, eu pago pro senhor, eu sei que o telefone é caro, mas estou sendo seguido por uma caminhonete, eu queria chamar a polícia. Eu prefiro chamar a polícia do que descarregar meu 38 na cara daquele infeliz. Aí a menina, ouvindo aquilo, muito curiosa como ela foi na janela. Ela perguntou assim, mas que caminhonete? Quando eu fui olhar na janela, não tinha caminhonete nenhuma. Eu só vi o meu carro, o Mônica meio que me olhando assim, porque ela estranhou eu entrar. O homem me olhou assim, eu disse, ele foi embora. Eu falei, mas se o senhor está sendo seguido dessa forma, não quer pelo menos ligar para a polícia, sabe? Fazer uma denúncia, o senhor tem a placa, o senhor tem... Eu digo, não, eu não anotei nada. E não dá para chamar a polícia sem, sabe, simplesmente um retardado querer criar uma fantasia, mas na verdade o problema era outro. É que Mônica e eu comemos um sanduíche, eu tomei uma cerveja dirigindo e eu não queria problema. Eu digo, não, muito obrigado, aí comprei umas coisas lá, agradeci. Aí Mônica me perguntou, ela não desceu, porque estava chovendo um monte, mas o que tu foi fazer? Eu digo, não, é como
Ainda vai demorar um pouquinho. Eu comprei essas coisas aqui, vamos comer. Quer um café? Um cafezinho quente. Eu dei um cafezinho para ela e coisa. Ela comeu um pastel, eu comi um mil folha, porque eu adoro esses doces mil folhas, assim. Peguei a estrada. Aí quando eu peguei a estrada, já injuriado, que porra, o tempo que eu perdi por causa daquele infeliz, eu já podia ter chegado. Aí quando eu tô indo assim, eu começo a ver polícia. Começo a ver uma movimentação diferente, uma coisa estranha. Vou devagarinho, não tinha muito movimento por causa da chuva, a estrada ali era meio deserta, mas tinha guincho, tinha... Eu achei aquilo estranho, fui indo. Senhor Romário, o trânsito parou, eram poucos carros ainda. Mas eram poucos carros, com aquela chuva estava transitando um pouco, mas a fila era boa, tinha muito caminhão. Aí eu parei e perguntei, o que está acontecendo? Aí o caminhoneiro disse, despencou uma barreira ali na frente e levou uma meia dúzia de carros junto. Ele disse, morreu gente, cara? Eu não sei, eu também estou aqui, a polícia não deixa a gente seguir. Aí eu perguntei, poxa, e como é que a gente vai fazer? Não sei, eu tenho que seguir em frente, eu vou dormir no caminhão. Daqui um pouquinho eu vou fazer minha comida, eu vou dormir no caminhão, porque disseram que vai demorar. É serviço para uma noite. Aí eu pensei, eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, parar naquele posto lá e vou perguntar se tem algum lugar para dormir, alguma pousada, algum hotelzinho. Aí fiz isso, ele me indicou um hotelzinho muito bonzinho, fui, que eu não ia ficar com a Mônica, naquele frio, naquela chuva, na beira da estrada. Aí fomos pro hotel, aproveitamos, jantamos, coisa. Aí eu deitei e ficava pensando naquela caminhonete, porra, será que aquele infeliz foi levado barranco abaixo? De repente, eu não sabia que tempo tinha sido o acidente ou o incidente, aí eu até meio dei uma risada. O que se faz é que se paga. Dormi no outro dia, acordamos, tomamos o nosso café, perguntamos no hotel, coisa, se já tinham liberado o trânsito, já que tinham liberado poucas horas antes de eu acordar. Eu segui viagem, mas era só meia pista para passar, mas que coisa horrível. Que coisa horrível, aquela cena era horrível. Aí depois, juntando os fatos, eu pensei, porra, o louco pode estar aí. Eu dei risada e até desejei que ele tivesse, mas poxa, se ele não tivesse me atrasado, talvez o barranco tivesse me pego. Sabe aquela ideia que passa? Mas a chuva parou, pista boa, passamos aquele entreveiro todo, chegamos na cidade e eu fui direto para o escritório de advocacia. Como ele pediu que eu fosse sozinho conversar com ele, aí eu cheguei, não tinha onde deixar a Mônica, ela ficou ali na recepção e coisa. Mas que escritório maravilhoso, lindo. Aí entrei, conversou comigo, muito educado, muito fino. De repente chegou outro senhor lá que eu não sabia quem era. Ele se apresentou e disse que ele era o representante legal de Alejandro Ventura. Eu olhei assim, tá. E daí? Quem é Alejandro Ventura? Ele simplesmente falou, Alejandro Ventura, ele é casado com a senhora Regina, que segundo consta, é sua tia. Eu olhei, nossa, tia Regina, sim, era minha tia, mas eu bem dizer, não a conheci. Aí quis meio contar a história, e ele disse, o senhor não precisa me falar nada, que eu estou ao par de tudo. Eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Não sei se o senhor vai sentir muito, até mesmo pela sua distância com sua tia, com seu tio. Mas a sua tia faleceu há 5 anos atrás. Sabe, eu digo, poxa, não gostei da ideia. Eu pensei na minha mãe,
que durante anos ficava tentando contato com a irmã e nunca conseguiu. De repente, foi o preço que a minha tia pagou para poder viver o amor da sua vida. E aí o homem continuou, dizendo que ele era o síndico, ele era o curador, ele era o responsável pelo espólio. Aí ele me explicou. O meu tio chegou na cidade, montou um bom negócio. Meu tio era um homem de posses. E eu tinha 2 primas. Lógico, 2 filhas legítimas que receberam 60%, 70% do patrimônio. Ali tinha casas, tinha carro, tinha empresa, era um senhor patrimônio. Mas que o meu tio havia deixado para mim $2 milhões. Eu olhei assim para o advogado, olhei para o homem ali na frente e digo, como é que é? Ele deixou $2 milhões para mim, no meu nome. Sim. Senhor Adroaldo, o senhor tem uma herança a receber. Eu não sabia o que dizer, eu estava confuso. Puta, aquele cigano nunca me viu na vida, não me conhecia. Mas que raios? Por quê? Será que a minha tia, foi pedido dela, mas por que a minha tia teria pedido isso em meu nome e não no nome da minha mãe? A minha tia mal me conhecia. Nossa, aquilo não fazia sentido. E aí o homem concluiu: segundo vontade do seu tio, você pode aceitar os 2 milhões ou não aceitar. No caso de uma negativa, você poderá pegar $300 mil e seguir a sua vida. Mas se você quiser os 2 milhões, você terá que cumprir uma tarefa por toda a sua vida e ainda no tempo que vier depois. Eu olhei para ele assim e digo, cara, não consigo entender o que você está falando. Ele veio com uma caixa. Uma caixa, uma obra de arte, metal, a coisa mais linda do mundo. Aí colocou em cima da mesa assim. Mas aquilo parecia ser de ouro. Com o tempo eu fui descobrir que era ouro. Aquilo valia uma fortuna. E o homem disse: você ficará com os $2 milhões, mas você terá um compromisso vitalício de ser o responsável por guardar essa caixa, dando a sua palavra que jamais irá abri-la e muito menos tentar comercializar, vender para ganhar o valor na venda, que eu já lhe digo, não é pouco. Nós fizemos uma pesquisa, vale muito, vale mais que todo o patrimônio do seu tio. Aí, diante daquela responsabilidade, imagina uma vida toda cuidando daquilo. E outra, o senhor terá que eleger um sucessor, que terá que ser um homem da sua família que o senhor possa confiar. Olha, senhor Romário, eu não sei como o senhor agiria ou como outra pessoa agiria, mas eu nunca gostei da minha vida complicada, não. Nunca gostei de altos compromissos. Eu sempre fui um homem que, se eu desse a minha palavra, eu ia cumprir. Mas, porra, tendo trezentinho ali, é pegar e ir embora para casa? Por que eu iria
Aí eu pensei um pouco, eu digo, olha, quer saber? Minuto, por favor, disse o advogado. Ainda não concluímos. O seu tio pediu que antes de tomar a sua decisão, você visse essa foto. Aí foi numa pasta e mostrou a foto. Senhor Romário, quando eu vi aquela foto, eu não acreditei. Era minha tia, em pé, abraçada com o seu marido, encostados num carro, numa caminhonete. Eu acho que é fácil de concluir. O homem da foto foi o homem que me perseguiu dias atrás. E o carro utilizado também estava ali na minha frente. Mas com um detalhe, segundo me informaram, o meu tio havia falecido há 2 meses atrás. Imagine a cara de almôndega com sangue de cogumelo que eu fiquei. Eu estava branco. Quando eu falei não é possível, o advogado perguntou, mas não é possível o quê? Esse homem, ele me perseguiu na estrada antes de eu chegar aqui. Por que ele estaria me perseguindo? Se ele queria... Eu digo, mas é claro. Aí os dois velhos olharam para mim, mas o que é tão claro? Eu digo, eu não vou nem contar que vocês vão pensar que eu sou maluco. Aí eles disseram, e se tratando do senhor Alejandro Ventura, tudo é possível. Eu disse, então, se eu não estou enganado, ele atrasou a minha viagem, porque se eu seguisse no ritmo que estava, eu não chegaria aqui nunca. Porque com certeza eu estaria entre os carros que o barranco pegou. Os homens se entreolharam, simplesmente disseram, é bem possível. Porque essa caixa aqui, independente do que o dinheiro pode comprar, o que nós entendemos é que ela guarda um segredo, um poder que vai além do que possamos explicar. E pelo que nós concluímos, o senhor foi indicado para ser mais um sentinela, vamos dizer assim. Mas o senhor vai escolher o seu sucessor. E essa continuidade seguirá até o dia que o escolhido para abrir a caixa e saber o que consta dentro dela conseguir solucionar esse enigma. Agora é com o senhor, senhor. Eu olhei a caixa. Eu olhei os dois homens. Eu respirei fundo. E o que veio de dentro para fora foi: tio Alejandro, o senhor me deixou honrado em me eleger como seu sucessor. Eu aceito. Mas aceitei com uma condição, que os homens até não compreenderam. Eu ficaria com a caixa e com os $300 mil. O restante do dinheiro, eles dessem o destino que desejassem. Mas aquele dinheiro não me pertencia. Saí dali, não comentei nada com Mônica, não comentei nada com ninguém. Voltei para o Rio de Janeiro, consegui um marceneiro, um homem incrível, que fez um trabalho no meu apartamento, criou uma espécie de fundo falso,
onde eu pude colocar vidros por dentro, protegido de tudo, tirei o ar, tirei tudo. Aí coloquei aquela relíquia ali e simplesmente vedei. Ela ali ficaria enquanto eu estivesse vivo. Mônica, passado um ano, me enfeitou legal, terminamos o namoro, o tempo passou, conheci Clarice, depois conheci a Jane, depois conheci a Luciana, depois a Carmen, depois, e finalmente casei. Casei com a Adriana em 2001. E hoje eu fico pensando o que vou fazer da minha vida. Porque eu tive 2 filhas, não consegui um filho homem. E eu acho que a minha única alternativa, se uma terceira tentativa de ter um filho homem não der certo, eu irei adotar. Irei adotar um menino. Porque eu tenho que achar um sucessor para dar sequência a uma missão fundamental que até hoje eu não consigo explicar exatamente o que ela é.